Começou? Beleza. E aí, gente, saudações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão ver isso daqui. Bem-vindos. Estou aqui com o professor Nico de História. Nós vamos falar um pouquinho sobre a prova de vocês desta sexta-feira, dia 14, que é uma prova interdisciplinar, que é inspirada todinha no Romanceiro da Inconfidência, esse grande clássico da literatura brasileira. Tudo bem? A prova ela vai ser constituída de 4 questões, sendo 2 de história, 2 mais voltadas para a história e 2 mais voltadas para a literatura, mas todas elas ali convergendo. Tudo E bem? a gente não vai contar qual questão é de quem. É... Olá, gente. Tudo bem? Já cheguei causando por aqui. É um prazer para mim estar nesse momento de compartilhando esse vídeo com o Bob. Eu tenho certeza que em condições normais faríamos uma aglomeração presencial disso, né? Com Mas certeza. infelizmente, por conta da pandemia, optamos pelo vídeo, tá? Mas queria deixá-los tranquilos em relação à prova. O conteúdo que vocês vão precisar são coisas que a gente já discutiu nas aulas. Então, a pista é dar uma olhada naquelas aulinhas de mineração. Se eu puder dar uma dica da minha parte, dá uma olhada naquela aulinha de mineração, certo? Que vai ter algumas dicas importantes. E leia a prova com muito carinho. As questões de história, você não vai ter muita certeza se fui eu ou não fui eu, porque eu até tentei puxar um pouco para o lado mais da língua, certo? Da literatura, da interpretação. Porque a ideia é que vocês possam integrar as coisas mesmo. Beleza? Muito bem. E com relação à literatura, aulas desta semana, então está muito quentinho, né? O conteúdo está aí fresco para vocês. Depois do Barroco da semana passada, século XVII, a gente está entrando agora na literatura do século XVIII, que se encaixa, porque a Cecília se inspira no arcadismo, se inspira em poetas e personagens históricos da Inconfidência Mineira. E eu falando de iluminismo, independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa nessa semana. Então, eles vão perceber que as coisas se conversam real. Com certeza. Isso que é muito legal, gente. Esse repertório, essa interdisciplinaridade, né? A interdiscursividade, isso ajuda muito, inclusive, nas redações, hein? Dá para vocês usarem bastante tudo, toda essa bagagem cultural para defender suas teses, introduzir tese, utilizar como argumentação. Muito bom. Nico, posso projetar aqui então? Fica à vontade. Vou compartilhar com vocês alguns slides, a gente vai trocando ideias a partir deles. Espera aí. Prontinho. Nico, deu certo? Deu sim. Muito bem. Galerinha do bem, seguinte. Cecília Meirelles, a princesinha do modernismo, e é assim que ela era chamada pelos amigos, ela era conhecida no meio literário como a princesinha, pelo seu jeito muito meigo e dócil. Todos os seus amigos, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, Vinícius de Moraes, eles se derretiam pela Cecília. Então, tudo que ela pedia para eles, eles não negavam, porque como negar um pedido da Cecília Meirelles? Muito bem, a Cecília, nos anos 40, ela foi fazer uma viagem a Ouro Preto, né, a antiga Vila Rica, cidade histórica de Minas Gerais, e se apaixonou pelo lugar, pelo ambiente. Ela foi fazer um turismo, ela foi viajar, passear, Boba e ela ela, né? Se apaixonar por Ouro Preto, uma cidade feia dessa. Boba ela gostar. totalmente, né? Então ela ficou admirada, sabe, com as construções, com as casas, com os paralelepípedos, com as igrejas, com a arte barroca ali do Aleijadinho. Então aquele lugar, esse lugar inspirou Cecília Meirelles a projetar um sonho. Ela queria escrever sobre o século XVIII, sobre esse momento histórico da exploração dos minérios, não é? Que aconteceu ali em Vila Rica, que foi o local de muitos acontecimentos e muitos personagens históricos, heróis mesmo do Brasil, passaram por ali. Heróis e vilões, não é? E aí, inspirada, maravilhada com aquele lugar, ela resolve então fazer uma pesquisa e que levou 10 anos. Cecília Meirelles levou 10 anos para construir o Romanceiro da Inconfidência. Nico, quer falar alguma coisa sobre esse período, anos 40, anos 50? Então, só para tentar dar um pouquinho de base histórica ao que o Bob está falando. Pelo amor de Deus, não confunda Pires de Oliveira com Pretinho de Azeitona. Eu não estou falando do Romanceiro da Inconfidência, estou falando da Cecília Meirelles agora. Senão daqui a pouco você vai falar que Getúlio Vargas foi lá cavar ouro, certo? E que Getúlio morreu enforcado parecendo Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, não faz salada. Mas esse período em que a Cecília está fazendo toda a pesquisa de campo dele corresponde ao Estado Novo, certo?
e é bem no final do Estado Novo. Se ela publica em 53 e leva 10 anos, eu sou de humanas, mas eu calculo que deve ter começado lá para 42, 43. É o Isso. momento em que o Brasil está na Segunda Guerra Mundial, certo? E o discurso varguista é um discurso ultranacionalista. É um discurso que vai buscar a grandiosidade do Brasil, um discurso que vai usar, por exemplo, na música. Isso aqui é muito próximo daquele período dos sambas de exaltação. Eu não sei se você lembra, Bob, exatamente do Aquarela do Brasil, quando é que foi, mas é por aí. Brasil, É por aí. anos 50, anos Certo? 60. Então, é toda aquela questão do samba de exaltação, da exaltação nacionalista, que Getúlio Vargas estimulava até para legitimar um governo bastante autoritário. Então, não é que, pelo amor de Deus, não estou falando que a Cecília é chapa branca, não estou dizendo que a Cecília é getulista, mas que a obra dela, a exaltação da nação, se insere num momento em que há toda uma retórica nacionalista por trás, e acho que isso vocês não podem perder de vista ao analisar a Cecília Meirelles, não necessariamente esse romance da prova. Nico, 1939, Aquarela 39, do Brasil foi composta Ari pelo Barroso. Ari Barroso. Exatamente, que morreu recentemente. Verdade. E é isso, gente. E aí ela entra de cabeça nesse projeto, faz várias viagens de trem. Ah, como eu gostaria de participar disso, sabe? Às vezes eu fico viajando. Nossa, pessoa viajar de trem com a Cecília Meirelles, do Rio de Janeiro a Minas Gerais, por 10 anos. E o que que ela fez, gente? Ela entrevistou pessoas comuns, o dia a dia, sabe? Ela queria saber histórias que não estão nos livros didáticos. Ela queria realmente fazer uma investigação dos bastidores da história. Ela queria conhecer romances, paixões, lendas, folclores, de tudo isso que aconteceu durante o século XVIII. E ela fez. Então, Romanceiro da Inconfidência é reconhecidamente uma obra-prima da Cecília Meirelles, é o seu melhor livro. Ele é referência internacional, inclusive, para a história do Brasil, para o gênero poético. A Cecília realmente foi brilhante com essa obra. Ela recebeu prêmios e muito prestigiada pelos colegas, porque realmente são 85 romances, vou explicar agora para vocês como que é a estrutura, não é? Por que que isso é um romanceiro? Porque é um conjunto de romances, é uma união de romances. E o que que é um romance? É uma estrutura muito popular. São poesias, são cantigas populares do período medieval. Então, olha que interessante, a Cecília resgata essas cantigas populares feitas com redondilhas lá do período medieval para reescrever a história do Brasil, essa fatia da história do Brasil, não é? Dá um total de 85 romances, e ela vai contando para a gente, apresentando personagens históricos, personagens comuns, contando toda a. Falando sobre as reuniões, as conspirações dos Inconfidentes, a revolta, falando do autoritarismo da coroa portuguesa, das injustiças sociais promovidas por esse autoritarismo, os impostos. Ela vai realmente ali traçando para a gente por meio de poesia, por meio do gênero lírico, toda essa história do Brasil. Nesse livro, O Romanceiro da Inconfidência, olha que danadinha, ela explora 3 gêneros literários, ela consegue reunir 3 gêneros literários numa mesma obra. O épico, porque são poemas que narram histórias inclusive grandiosas. A Cecília enxerga a história do Brasil com uma lupa, ela maximiza tudo. Então, personagens históricos acabam se tornando seres quase que mitológicos aqui, grandes heróis. Temos aqui gênero dramático, porque as personagens têm falas, parece realmente uma peça de teatro. Então, ela permite que essas personagens ganhem vida. E a gente percebe essas falas pelos travessões, pelo formato do texto. E gênero lírico, obviamente, porque é poesia, porque é sentimento, porque é subjetividade. Só a Cecília Meirelles realmente para recontar essa história do jeitinho dela, dócil, com muito lirismo, com muita delicadeza. O contexto é a história mesmo do Brasil, então a história toda se passa ali, em Vila Rica. O tempo, a gente está passando um pente aqui, passando um pente no livro, né? O tempo, ele acaba sendo explorado de 4 maneiras, né? Meados do século XX, por quê? Porque a Cecília escreve durante os anos 40,
Então, ela traz para a gente uma visão dos anos 40 sobre a história. Temos aqui meados do século XVIII, porque o livro se trata desse período histórico. Temos aqui período medieval, Idade Média, por conta dos romances, por conta desse estilo, dessas cantigas populescas. E também temos aqui o século XXI. Por quê? Porque representa vocês, leitores, os leitores deste século. Então, são 4 visões temporais diferentes. O desafio hoje é o leitor do século XXI entender a história do Brasil, entender que se tratam de romances do período medieval e entender que é uma visão de uma mulher do século XX sobre o passado. Então, é muito interessante a forma como o livro ele vai atravessando o século, atravessando o tempo e chegando para o leitor do século XXI muito atual. São poesias que nos remetem a grandes reflexões sobre o nosso comportamento social, sobre o exercício da cidadania, sobre sonhos, sobre poder, sobre angústia, sofrimento e dor, que são temas atemporais. Então, é fantástico, é fabuloso essa dimensão temporal que o livro tem, que a obra tem. O livro é polifônico, porque tem várias vozes, como se fossem vários narradores, porque ela permite que as personagens ganhem vida e tenham voz. Por isso, polifonia. Poli, vários, fonia, sons. É poesia social. A Cecília Meirelles, ela pertence à segunda geração do modernismo, que é uma geração que pretende fazer justiça com as próprias mãos, literalmente, datilografando ou realmente manuscrevendo. É a história do Brasil, é um grande legado dela, ela levanta a bandeira aqui brasileira, e é poesia social porque apresenta críticas e reflexões sobre o comportamento social da época. Nico, quer falar alguma coisa aqui? Quer acrescentar? Não, Tá só tranquilo? para... Tranquilo. Muito bem. Agora está nas mãos do nosso historiador. Agora sou eu. Vamos lá. Vamos lá. Vocês estudaram o período da mineração, certo? Nós discutimos a respeito da mineração. Eu disse para vocês o seguinte: tem 2 momentos na história da mineração. Tem um primeiro momento dos bandeirantes da exploração particular, e como eu te disse na aula, ninguém ligou para o rei e falou: rei, achei ouro pra caramba, vem pegar. A galera achou ouro e ficou quietinha, tá? Isso leva a que pelo menos 40 anos de mineração, ninguém saiba exatamente quanto ouro tinha, porque os bandeirantes pegaram e guardaram para eles. A notícia chega em Portugal, num primeiro momento o rei de Portugal dá uma esnobada no ouro. A partir do início do século XVIII, começa de fato o período da exploração do ouro por parte da coroa portuguesa, certo? E a coroa portuguesa, ela vai se enriquecer a partir da cobrança de impostos em cima do ouro. Impostos essencialmente pagos em ouro, certo? Quanto? E aí foi variando, teve o quinto, teve a finta, mas a ideia era cobrar impostos em ouro para que esse ouro chegasse em Portugal. E aí começa a se gerar o que eu chamei na aula de situação de cabo de guerra. Vamos brincar de cabo de guerra. Eu e o Bob não teria graça porque eu arrastaria o Bob. Não, brincadeira. Se a gente pegasse um cabo de guerra para brincar, por que eu gosto do cabo de guerra? Porque de um lado você tem a coroa e do outro lado você tem os mineradores. É óbvio que os mineradores, eles não querem pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Ô, professor, maior comunista esses caras, imposto é roubo. Não, seu louco, não está nem perto de Marx. Mas é importante que você entenda que ninguém quer pagar imposto, certo? Ao mesmo tempo, a coroa portuguesa quer se enriquecer em cima dos impostos num momento em que Portugal está vivendo uma fartura completa. Farta indústria, farta recursos, tudo farta em Portugal. É uma mistura de cruz credo com Deus me livre, a situação de Portugal. É o tratado de panos e vinhos, são os gastos da coroa, são as dívidas que Portugal acumulou. Conclusão, Portugal precisa, de fato, explorar o Brasil. E aí começa o cabo de guerra. Portugal puxa para exploração e os mineradores puxam para não exploração. Obviamente, a probabilidade, eu chamo isso de probabilidade de VDM, Bob, vai dar merda, é muito grande. É muito grande. Porque, obviamente, os mineradores vão começar a entrar em choque com a coroa. E o contexto externo começa a jogar mais para o lado dos mineradores. Por quê? Olha a bandeira americana ali. Por que essa bandeira americana está
na tua frente. Porque a independência dos Estados Unidos, ela começa a gerar, a reverberar pela América. Eu costumo chamar a independência dos Estados Unidos de um fato terremoto, porque ele começa a abalar os Estados Unidos, só que daí isso vai causando agitações bastante mais amplas do que eles mesmos sonhavam. Nunca imaginaram que proclamar a independência das 13 colônias poderia levar a que o resto da América falasse, caraca, da hora isso aí, né? Vamos. E aí começam as discussões sobre a independência. Menos ainda, eles imaginaram que a independência dos Estados Unidos iria influenciar a Revolução Francesa. Tá? Que é uma coisa que às vezes vocês não param para pensar. É a independência americana que influencia a Revolução Francesa e não o contrário. Isso é muito louco, mas é verdade. E junto com isso, todas as ideias iluministas. A ideia de liberdade, a ideia de igualdade, a ideia de fraternidade, fraternidade meio ligada à propriedade. E aqui eu acho que vale a pena um contraste, que aliás é um contraste da Inconfidência. Você tem de um lado as elites intelectuais com ideias iluministas, aquela turma que foi para a Europa, estudou, voltou, trouxe as ideias iluministas. Só que o movimento iluminista não era um movimento social. A igualdade iluminista é a igualdade civil, não é a igualdade social. Por que eu te digo isso? Porque a Inconfidência Mineira, ela tem esse lance meio elitista. Os inconfidentes, eles defendem a escravidão. Assim como o movimento iluminista, ele não é contra a escravidão. Aquilo que eu brinquei com vocês na aula, liberté, égalité, fraternité e escravité. Para um ser liberté, para outro ser se lasquer, e tá tudo bem. E não tem problema nenhum. Por quê? Porque, apesar de ser um movimento de ideais de liberdade e de ideais de igualdade, não são para todos, são apenas para uma elite. Então, eu já quero começar a deixar meio no ar essa questão com vocês, porque a Cecília explora um pouco esse contraste do rico e do pobre na Inconfidência Mineira. Tá? Então, acho que esse é o pano de fundo de tudo que ela está narrando. E as duas personagens, né? O nosso Jesus Cristo versão pão de queijo, também conhecido como Joaquim José da Silva Xavier, e o X9, o Joaquim Silvério dos Reis, certo? E aqui eu preciso te contar uma palavra que às vezes passa meio batida e talvez seja a palavra mais importante de todas para você entender o movimento. O que é uma inconfidência? O que é uma inconfidência? Certo? Vamos supor que eu contasse para o Bob um segredo, uma coisa que ninguém imagina sobre a minha vida, eu contasse para o Bob. E o Bob fosse na sala de aula e meio como que não quer nada deixasse escapar. O que aconteceu ali? Havia uma confidência, havia um segredo entre nós dois. E ele vazou o meu segredo. Ele promoveu uma inconfidência. Ele promoveu uma fofoca, certo? Pois bem, exatamente isso que aconteceu em Minas Gerais. Havia uma confidência, havia um motim, havia um bando de minerador full pistola disposto a fazer o diabo a quatro para não pagar a derrama. E eles combinaram, vai chegar o dia de pagar e a gente não vai pagar. Não, mas eles vão vir para cima. Que se danem, nós não vai pagar. Não, mas se eles vier, bom, se eles vier, a gente proclama independência, a gente proclama república, a gente faz isso, aquilo, frito, cozido. Só que aí tinha, no meio do caminho tinha um X9, tinha um X9 no meio do caminho tinha um X9, certo? Parafraseando um outro certo poeta brasileiro, tá? Que era o Silvério. O que o Silvério fez? Delação premiada. Amigo intendente das Minas. Fulano, 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 Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, fulano, 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 fulano. Combinaram isso, aquilo, aquilo, aquilo. Posso agora não pagar os meus impostos? Pronto, acabou o movimento. A confidência virou inconfidência. Como que pode uma fofoca entrar para a história? Tem tantas, né? A história é uma banda de fofoca, né? A história é um acumulado de fofocas. Com certeza. Muito legais, inclusive. Verdade. Posso seguir aqui, Nico? Deve. Perfeito, né? Então, aí a Cecília vai trazer todo esse contexto para a gente nos seus romances, de forma muito poética. Eu acabei dividindo a obra em 6 partes. Então, rapidamente, a gente vai passar pelos romances em blocos, grandes blocos, e aí eu dei um nome para cada bloco, blocão. O primeiro bloco é o ouro, não é? E aí eu trago aqui para vocês alguns versos. De seu calmo esconderijo o ouro vem, dócil e ingênuo. Torna-se pó, folha,
barra, prestígio, poder, engenho. É tão claro e turva tudo. Honra, amor e pensamento. Olha a ideia da Cecília, gente. Ela valoriza o ouro no início, dizendo que o ouro ele está escondido na terra, né? Então ele vem, dócil e ingênuo, e essa ingenuidade é roubada do ouro. E ele vai se transformando, vai virar pó, vai virar folha, barra, vai virar prestígio, poder, engenho. E é tudo muito claro, porque o ouro brilha, mas ao mesmo tempo que ele brilha, ele turva, ele escurece, ele obscurece. E o que ele escurece? A honra, o amor e o pensamento. O homem vai à loucura, o homem é capaz de perder a própria honra, o homem é capaz de abrir mão do amor por conta do ouro. O ouro cega porque símbolo do poder, da ganância. Olha isso, gente. É a Cecília Meirelles, de forma muito moderna, trazendo para a gente aqui um personagem principal do Romanceiro da Inconfidência, que é o ouro, porque tudo gira em torno desse metal precioso. Nico, pode, ó, interferir a hora que você quiser, tá bom? Tranquilo. Olha só. O ouro, eu transformei aqui no bloco do romance 1 até o romance 19. O que a gente vai ter nessa primeira parte, nessa primeira etapa do livro? A descoberta do ouro, então, o surgimento, quando que esse metal ele veio à tona e acabou sendo objeto de desejo, não é? Dos exploradores. E entre os romances 1 e 19, a gente vai ter muitas histórias, causos, histórias que ela foi ouvindo de pessoas comuns, histórias do dia a dia, dos pobres, da grande massa, do povo minerador. Tem a história da donzela apunhalada pelo próprio pai, então ela narra essa história num dos romances, tem um romance dedicado só para o assassino, né, para o homicídio dessa filha. Tem a história do canto dos negros, que saem ali da mineração e voltam para suas senzalas cantando, né? E nesses cantos eles resgatam a sua própria cultura nativa, tribal, a cultura que vem da África, né? Então é um romance muito lindo, por sinal, e vai trazer bastante folclore, não é? Elementos lendários ali da região de Vila Rica. Personagens como Chica da Silva e João Fernandes de Oliveira, Nico acho que pode contribuir com algumas histórias, e a lenda de Chico Rei, tudo isso nos primeiros romances desse romanceiro. Esses são os personagens negros que aparecem dentro da história. Chica da Silva e Chico Rei representando a força do africano, a força do negro, a revolução, a reviravolta, porque eles são protagonistas. O do Chico Rei, se não me falha a memória, ele era rei num país africano e veio como escravo para cá? Isso, que era Foi, né, bastante Nico? comum, eles se escravizarem, eles pegarem prisioneiros de guerra de um outro povo e trazê-lo para cá. Eu acho, Bob, assim, e essa foi completamente fora do planejamento, tá? Porque isso me veio à cabeça agora. Okay. Esse período da Cecília é o período em que as teorias raciais do Gilberto Freire estão bombando. É. E Getúlio Vargas, ele usa muito a ideia da democracia racial. Inclusive, momento curiosidades históricas da época, em 1938, é a primeira vez na história da seleção brasileira de futebol que negros vestem a camisa do Brasil. Aliás, é a primeira vez que o Brasil faz uma Copa do Mundo decente, com o melhor jogador do mundo chamado Leônidas da Silva, que depois foi homenageado com chocolate, o Diamante Negro. Real, não estou brincando, o Diamante Negro homenageia ele, certo? E foi a primeira seleção a levar negros para uma Copa do Mundo. E aquela seleção de 38 teve Getúlio Vargas, inclusive, apadrinhando a seleção. Para quê? Para fortalecer essa ideia da democracia racial, para fortalecer essa ideia de que o negro faz parte da identidade do Brasil. Aí a Cecília faz o quê? Vai buscar as personagens negras e as traz para dentro do romanceiro. Puro marketing do Getúlio, não é? Bastante importante para legitimar uma ditadura, né? Mostrar a força do brasileiro, da raiz do Brasil. Getúlio, pai do pobre, certo? Ele precisa fazer essa costura dos marginalizados. E o que é interessante é que isso acontece depois que ele queima em praças públicas livros de vários escritores, que foi em 37. Exato. Ele queima livros do Graciliano Ramos, queima livros do Jorge Amado, Tudo queima comunista. livros da Raquel de Queiroz.
Tudo todos comunistas. comunista, subversivo, onde já se viu, tem que queimar Inimigos mesmo. do Estado. Pois é. Eles foram perseguidos, verdade. Então, é isso, gente. Essa primeira parte aqui, então, dos romances da Cecília, ela vai trazer histórias do povo, histórias da raiz ali de Vila Rica, algumas lendárias, outras inventadas, algumas mentiras, mas histórias que foram passadas de geração em geração e que a Cecília escutou e ouviu nas suas entrevistas durante os anos 40, no seu projeto que é o Romanceiro da Inconfidência. E ela entrava na casa das pessoas, a Cecília, tomava café, comia com certeza um pão de queijo, e ouvir essas histórias. Segunda parte do romance, do romanceiro, eu apelidei de O País das Arcádias, porque são romances que vão valorizar a paisagem rural, a paisagem bucólica ali de Vila Rica. Aqui temos alguns versos desse trecho. O país da Arcádia jaz dentro de um leque, sob 1000 grinaldas, verde e azul, floresce. Qual que é o país da Arcádia, né? O Brasil. O Brasil agora também é palco, não é só a Grécia. O arcadismo não pertence só à Grécia, mas assim pertence ao Brasil. E Vila Rica representa a Arcádia, um vilarejo grego, vilarejo construído na montanha, nesse contato do homem com a natureza, nessa busca pela perfeição, imitando a natureza, que é o arcadismo, o neoclassicismo, a arte e a literatura do século XVIII, sob influência dos ideais iluministas. Dos romances 20, os romances 20 e 21, dois romances, olha só. Então ela vai trazer aqui para a gente a paisagem, a beleza natural de Vila Rica, vai explorar vários elementos, conteúdos do arcadismo. Vocês estão estudando essa escola literária esta semana. Aqui nós temos os lemas Arcades, né? O Carpe Diem, viver intensamente, viver o agora, colher o dia. Fugere urbem, fugir da cidade, ir para o campo, fugir do caos das grandes cidades. Inutilia truncati, livrar-se do que é inútil, viver com aquilo realmente que é necessário, essencial, o que é essencial para a vida. Locus amoenos, que é lugar tranquilo, que no caso é Vila Rica, um lugar pacífico, um lugar bucólico. Aurea mediocritas, valorizar aquilo que é medíocre, valorizar aquilo que é simples. Viva a simplicidade. Então, são os lemas que acabam construindo a literatura Arcade. E aqui ela vai citar dois grandes poetas, representantes do neoclassicismo brasileiro, o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa. E Esses que estavam escritores... no rolê da Inconfidência, né? E que Isso, estavam Nico. no rolê da Inconfidência. Eles Esses fazem parte dos inconfidentes, ou seja, dos traídos. Eles fizeram Verdade. parte da conspiração. Eles estavam junto com Joaquim José da Silva Xavier, que foi o nosso Jesus Cristo versão pão de queijo, e com o Silvério dos Reis, o X9. Eles faziam parte do movimento. Tá? Inclusive, é um dos elementos que caracteriza a Inconfidência Mineira, que é o fato de ter a presença da elite intelectual mineira da época, como, por exemplo, eles dois. Isso dava credibilidade, né, Nico? Sim, argumento de autoridade, você tem uma sustentação intelectual. Como eu disse para vocês, não é um movimento social, não é um movimento com uma preocupação social. Eles querem mais que o pobre se lasque, eles querem mais que o escravo se dane, tudo bem? O que eles querem são eles não pagar os impostos. Muito bem. Esses dois escritores serão retomados nos romances finais com a sua participação histórica, né? Tomás exilado e o Cláudio assassinado ou suicídio, tem um mistério aí, não se sabe ao certo, mas encontraram ele morto. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre eles. E vai falar da liberdade, né? Vai levantar essa bandeira. A liberdade, o viver livre, esse idealismo de liberdade muito presente nesses dois romances. Então, País das Posso, Arcádias. só um detalhezinho, aproveitando o seu próprio slide? Crianças do meu coração, vestibulindos brasileiros, olhem a bandeirinha que está em cima do País das Arcádias. Já que o Bob falou de liberdade, eu não posso deixar passar. Ele deixou quicando, vou chutar pro gol. Vocês repararam que tem uma frasezinha em latim aí? Libertas que será também liberdade ainda que tardia. Liberdade ainda que tardia. Essa que hoje é a bandeira de Minas Gerais, era a bandeira da Inconfidência Mineira. Olha o ideal de liberdade muito presente ali. Tá?
Eu acho que eu acabei de dar um spoiler, a gente ia falar mais pra frente disso, né? Mas eu me Ah, empolguei. não tem problema, quando a gente chegar lá, a gente já pula. Ô, Nico, eu não sei ao certo, mas eu li, fazendo um estudo histórico, de que o triângulo era verde a princípio, depois mudou para vermelho. Rapaz, você me pegou ali, não sei não. Tanto é que no início, deixa eu pegar aqui, eu coloquei ela verde, olha só. Eu sou daltônico, verde e vermelho para me dar rigorosamente na mesma. Eu não tinha nem reparado. Dizem alguns historiadores que mudou para vermelho depois do martírio do Faria Tiradentes. sentido. E o verde porque simbolizava o Brasil. Até porque o vermelho é a cor da liberdade na Revolução Francesa, né? Então faria É, sentido a simbologia do vermelho. Não é comunismo, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é comunismo, certo? o, Prossiga. tri, o triângulo tem também alguma relação com, com os maçons, não tem? A Isso, maçonaria? maçonaria. Mas a gente vai falar sobre isso agora não dá tempo. Vamos lá. A terceira parte dos romances aqui, A Revolta. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, uns sugerem, uns recusam, uns ouvem, uns aconselham. Se a derrama for lançada, levante com certeza. Corre-se por essas ruas? Corta-se alguma cabeça? Famoso The Mamata is over do século XVIII. Aqui é uma conspiração total, né? Para não pagar, né, Dico? Exato. Para não pagar a soma dos quintos atrasados, aquela É... história da cobrança compulsória da derrama, de entrarem nas casas, tomarem os bens, procurarem ouro escondido, os tais dos Isso, santinhos do pau oco, tudo aquilo isso. que fez parte Aqui, exatamente. aqui para a coroa Exatamente. portuguesa. Banana para coroa, exatamente. Isso. Se houver a derrama, ó, corre-se por essas ruas? Vamos fugir. Corta-se alguma cabeça? Vamos lá. Mas a gente vai ter que fazer esse movimento. Vamos acabar com essa injustiça. Mas reparem que eles falam se houver derrama. Eles não falam nenhum outro elemento a não ser a derrama. Fica muito claro que o que eles querem é não pagar imposto. O É, motivo inicial de tudo isso é a cobrança da derrama. Apesar das ideias, apesar da inspiração iluminista, tudo certo. Mas é uma questão aqui prática. Eles não querem pagar derrama. porque é patrimônio deles, né? Eles querem enriquecer. Exato. Essa revolta a gente encontra nos romances de 22 a 28. Então aqui a gente tem uma imagem. Olha só, e tá verde ali o triângulo. É uma imagem, uma pintura que traz aqui uma reuniãozinha secreta. E aqui os Inconfidentes. O Tomás está aqui no meio, o Cláudio Manuel também, o Tiradentes está tudo ali. A construção da bandeira como símbolo, tá vendo? Tem o autor também do lema, né? Libertas quais será também. Aqui, ó, verdinha. Joaquim José da Silva Xavier, grande representante aí desse movimento. Que ele nem sabe que virou herói ainda, ele vai virar herói lá na proclamação da República, quando a Nossa, República quer um herói, quando a verdade. República quer legitimar um movimento ilegal, porque a proclamação da República ela foi ilegal, aí ela busca em Tiradentes um herói popular, porque ele não era popular, mas um herói popular para legitimar um movimento ilegal chamado Proclamação da República, e aí se constrói a imagem do herói Tiradentes. Mas Tiradentes morreu sem ter a mínima ideia que ele era herói. Demorou acho que um século, não foi? 100 anos. O quadro do Tiradentes quartejado é lá do final do Império. Até porque, pós-independência, Portugal, que tem vínculo com a própria coroa portuguesa, ou melhor, a família monárquica do Brasil, que tem vínculo com a família real portuguesa, jamais iria exaltar um conspirador. Inimigo, né? Então, inimigo. Então, ele vai virar herói na proclamação da República, tanto que ele está fardado. E quem proclama a República são os militares, a República da É, Espada. Então, ele jogada, vira herói jogada de muito para marketing, frente, né? total. É, A necessidade de um herói popular para legitimar o golpe dado em Dom Pedro, o golpe militar dado em Dom Pedro. perfeito, perfeito. E aqui tem o delator, o Joaquim Silveira dos Reis, que o Nico já explorou bastante aqui com a gente. São os personagens que vão surgindo nesses romances aqui. Gente, vale muito a pena ler o livro, tá? Não por causa da FUVEST somente, e nem por causa da nossa prova de sexta-feira, mas é uma obra que nos enriquece bastante, vale muito a pena. Seguindo aqui, galera, e aí vem a derrota, outra parte do romanceiro.
Já vem o peso do mundo com suas fortes sentenças. Sobre a mentira e a verdade desabam as mesmas penas. Apodrecem nas masmorras juntas a culpa e a inocência. E aí vem toda o declínio, né? A decadência, um movimento que vai se diluindo, eles sendo perseguidos pela coroa, porque as cabeças foram dadas, né? O delator apresentou os nomes para a coroa, e aí perseguição, gente, pelas ruas, pelas vielas, pelas casas de Vila Rica, todos perseguidos, foragidos, como se fossem bandidos mesmo. De um movimento que nunca aconteceu, porque no fundo, a Inconfidência Mineira ela nunca saiu da fase conspiratória. E essa é uma coisa que é muito interessante, porque criou-se todo um imaginário em cima da Inconfidência Mineira, como se ele fosse um grande motim brasileiro. Lindos do meu coração, não teve um tiro, não aconteceu nada. Basicamente, alguém printou a conversa do grupo de WhatsApp e vazou no Twitter. Foi isso que aconteceu. Verdade. Não aconteceu movimento algum. Ele não saiu da fase conspiratória. Tudo bem? Diferente dos caras pintadas. Diferente de muitas outras coisas que vieram mais para frente. Até mesmo o movimento baiano, de 9 anos depois, que pelo menos consegue pichar as ruas. Verdade. Então, essa parte aqui do romanceiro, nós temos os romances de 29 a 71. Tenho dificuldade para fazer leitura de numerais romanos, mas é isso mesmo, 71. Vamos lá. Eu coloquei o original, porque a Cecília, ela divide os romances em numerais romanos mesmo. O que a gente tem aqui, gente? A perseguição, o aprisionamento, não é? Eles sendo investigados, ao confisco dos bens de muitos, né, Nico? Muitos ficaram com seus patrimônios. Era o único jeito de pagar a derrama, porque a mineração está em declínio. Uma coisa que vocês nunca podem perder de vista. Eu brinquei na aula. Se alguém achar um pezinho de ouro, me dá que eu quero plantar em casa. Ouro não é renovável. Ouro acaba. E no momento em que Portugal mais está querendo cobrar impostos e mais está forçando o pagamento da derrama, mano, você não acha sem arroba de ouro. Tá mais provável achar o Mundial do Palmeiras do que sem arroba de ouro. Você não vai achar. Então, é óbvio que essa derrama vai parar na conta do Abreu. Se ele não pagar, nem eu. A não ser que confisquem os bens. Por isso que tem que confiscar bem, porque não tem o que fazer para pagar o que deve de ouro. Verdade, verdade. E aí nós temos, nesses romances, um pouco sobre Cláudio Manuel da Costa, que foi perseguido, ele participou dessa conspiração, e é escritor, representante do arcadismo brasileiro, deixou o seu legado, suas obras, e foi encontrado morto na prisão, e não se sabe ao certo se foi homicídio ou suicídio. Suicidaram ele, né? Suicidaram ele, isso mesmo. E também fala um pouquinho do Tomás Antônio Gonzaga. Guarda esse nome. Guarda, com certeza. Juiz, formado em Direito, juiz renomado ali, trabalhador, ele trabalhava para os portugueses, né, para a coroa. E qual que foi a pena dele? Exílio. Você não serve para o Brasil, você vai embora daqui porque você é um mau elemento. E aí você vai para onde? Vai para Moçambique, outra colônia portuguesa. Tomás Antônio Gonzaga, então, parte para lá e nunca mais volta, proibido de voltar ao Brasil. Ele deixa uma noiva aqui, inclusive essa noiva, ela tem um romance só dela, no finalzinho do livro, vai falar um pouquinho sobre a Marília, o grande amor da vida de do Tomás Antônio, mas eles nunca mais se encontram. Lá em Moçambique, ele acaba se casando, ele tem filhos, ele reconstrói a vida dele, começa a trabalhar também como juiz, mas aqui no Brasil a sua noiva morre sozinha, uma senhorinha solitária, ainda na esperança do retorno do noivo. A Marília é o caso clássico de crush do século XVIII, né? Aquela paixão platônica, fica olhando pela janela, fica admirando, fica imaginando, ai meu Deus, como seria, mas não acontece nada, não consegue também dar meio passo à frente. Frustração total, pobrezinha. E ela está presente em vários poemas do Tomás Antônio Gonzaga, várias homenagens que ele faz para essa noiva, para o seu grande amor. E também vai falar sobre a morte do Tiradentes. Quer falar um pouquinho sobre isso, Nico? Então, cuidado com a questão do Tiradentes. Primeiro, repare que a data de morte dele é 3 anos depois da Inconfidência. A Inconfidência é em 1789. Tiradentes é executado em 92. Certo? Aqui um ponto que vocês costumam fazer uma confusão desgraçada, que é a Revolução Francesa na Inconfidência Mineira.
não tem relação com a Revolução Francesa. As ideias iluministas são um fator comum em evidência. De fato, as ideias iluministas são base dos dois. Mas a Revolução Francesa, no momento da conspiração, ela não aconteceu ainda. Ela está começando a agitar a França. Não tem como, em Confidência Mineira, receber influência de uma coisa que não aconteceu. Tudo bem? A morte de Tiradentes, aí sim a Revolução Francesa tinha acontecido. Mas ele estava preso, ele estava em cana. Não tem como ele em cana ter se inspirado na Revolução Francesa para fazer uma coisa que ele já tinha feito. Então, pelo amor de Deus, não coloca a Revolução Francesa aqui. E a morte de Tiradentes vem pela necessidade de matar um. Por quê? Porque a Inconfidência Mineira, de por si só, não significa nada. Mas Portugal precisava acabar com a festa do caqui. Portugal não podia deixar que esse mau exemplo continuasse circulando pelo Brasil. E tinha que pegar um. Eu costumo brincar, quando você estava no 6º ano, a sala estava aquela puta daquela zona, e a professora olhava para o meio do bolo e falava, você, fora. Pegava um e tirava. Não sempre era o cabeça. O boi de Não, piranha, né? Boi de piranha. mas tinha que ter um. Tinha que mostrar quem mandava no rolê. E Portugal precisava fazer isso com alguém. Ele era o mais rico? Não. Ele era o mais pobre? Não. Ele era o líder? Não. Ele era o mais intelectual? Não. Ele era, talvez, o mais conhecido pelas pessoas. Eu vou fazer um trocadilho infame, bem infame, Suzy, me perdoa, não quero roubar o seu lugar. Ele estava na boca do povo, Tiradentes. Mas tem uma lógica nisso. Ele era o profissional liberal. Ele era o Tiradentes da vila. Então todo mundo o conhecia. E na hora de pegar alguém para matar, Portugal precisava pegar alguém que servisse de exemplo para todos. E aí tinha que matar um. Matou Tiradentes. Matou Tiradentes, cortou um pedaço dele e espalhou pelo Brasil inteiro para mostrar, ó, abre o olho, se vier, tem. Isso. Morreu. É a gente que manda. Mas tem feriado. Uma coisa boa tinha que ter, ganhamos um feriado. Isso, graças à República, né? Exatamente, lá na República, quando o Brasil precisa de um herói da República, usa-se Inconfidência Mineira porque ela falava em República também. Fechou, Nico. Depois, a próxima parte do romanceiro é a dor, né? O que fica, né? Depois desses aprisionamentos, dessas mortes, desse declínio, toda essa decadência de um movimento frustrado que não aconteceu, as lamentações. Entre lágrimas se erguia seu claro rosto acordado, volvia os olhos em roda, e logo, de cada lado, piedosas vozes discretas davam-lhe o mesmo recado: não chores tanto, Marília. Olha que bonito aqui a Cecília fazendo uma homenagem ao Tomás Antônio Gonzaga e a sua eterna Marília, que vai chorar agora a despedida, que vai chorar agora o distanciamento. Aqui são submetidos, né? A dor. Romances de 72 a 85, ó, acabamos, é a última parte do romanceiro. Gente, isso aqui é realmente uma revisão, não é muito profunda sobre a obra, mas eu acho que dá pistas para que vocês entendam depois, quando fizerem a leitura na íntegra para a FUVEST, tá? Aqui, entre esses romances, nós temos o personagem Inácio José de Alvarenga Peixoto, escritor também, que participou do movimento da Inconfidência, inclusive é dele a ideia do lema do movimento que não aconteceu, que é o Libertas Quae Seratamen, que faz parte aí da bandeira de Minas Gerais, representando esse período histórico e a liberdade. Ele também vai ser exilado, vai para a África. Nós temos aqui, entre os romances, um poema dedicado a Marília, a senhora de mais de 85 anos, que fica esperando a volta do seu noivo, que agora está em Moçambique. E que não vai voltar. E não vai voltar, porque lá ele vai casar, ele vai ter filhos, mas a Marília... Dona Maria I, a louca, quer falar um pouquinho dela, Nico? É uma mãe de Dom João VI, só para vocês se situarem no tempo. Essa moça é a mãe de Dom João VI, Maria, que no Brasil é conhecida como a louca, em Portugal ela é conhecida como a viradeira. Na verdade, a Dona Maria tem uma treta monumental com o Marquês de Pombal, tanto que é a Dona Maria que demite o Marquês de Pombal assim que ela vira rainha. Quando Dom José morre e a coroa vai parar na mão da Dona Maria,
ela faz questão de mandar embora o Pombal, porque acha que ele é um golpista conspirador. Então, ela não gosta muito de ideia iluminista. A Dona Maria, ela é mais tradicionalzona, mais voltada aos ideais iluministas. Só que como ela é fruto de várias gerações de casamentos entre primos, ela tem uns parafusos soltos, vários, certo? E o filho dela, o Dom João VI, que também não é assim um exemplo de uma pessoa muito normal. Mas só para vocês se situarem, estamos falando da família Bragança, estamos falando da família Bragança. Verdade. E aqui a Cecília vai trazer para a gente alguns poemas, alguns versos sobre essa maluca. Então, dos romances dos 72 até o finalzinho, a gente vai ter bastante poesia sobre angústia, aflição, sofrimento, loucura, calamidade, caos que se consolida pós essa perseguição toda, essa confusão que acontece em Vila Rica depois que há a delação premiada. E a verdade é que o caos bate tanto em Brasil quanto em Portugal, porque se a gente pegar o final do século XVIII em Portugal e no Brasil, são dois lugares que estão vendendo almoço para comprar a janta. Portugal, que viu o ouro escorrer pelo meio dos dedos por conta dos acordos comerciais com a Inglaterra, o Tratado de Panos e Vinhos, o pouco ouro que chegou em Portugal ficou nas mãos da coroa, ou nas próprias igrejas lá na própria Vila Rica, certo? E o Brasil, explorado, certo, por Portugal, vê, pós-declínio da mineração, nenhum outro grande produto de exploração, até o café lá no meio do século XIX. Então, a calamidade, ela é dos dois lados do Atlântico, tanto no Novo Mundo quanto no Velho Mundo. Fechou. Nico, esqueci de falar para eles o seguinte, para que eles se concentrem para a prova. Eu fui olhar qual era o número do nosso romance de cabeceira. Sim. LXVI, faz a conta comigo, 56, 50, 66, é isso? 66, LXVI, 66, isso. 66. Guarda esse número, 66. 66. Ó, vocês podem se concentrar para a prova nessa parte aqui da derrota, entre os romances 29 a 71. Tudo bem? 29 a 71. O Nico tá dando aí uma pista para vocês. E aí vem o fim, né? Peraí, o fim. Treva da noite, lanosa capa nos ombros curvos dos altos montes aglomerados. Agora, tudo jaz em silêncio. Amor, inveja, ódio, inocência, no imenso tempo, se estão lavando. Olha isso, gente. Redondilhas, Cecília trazendo aqui pra gente a história que não aconteceu, o silêncio. E esse misto de sentimentos, bons e ruins, tudo se lavando ao mesmo tempo, tudo se renovando, é como se neste momento da história a gente tivesse que se reconstruir, o recomeço, não é? Porque a Inconfidência Mineira, né, ela vai trazer para a gente um movimento que não aconteceu, mas a ideia de liberdade, ela persiste, né, Nico? Tanto que esse movimento, ele vai inspirar um movimento na Bahia, 9 anos depois, chamado Conjuração Baiana. E que mais para frente vai levar, de fato, à independência. Não por nenhum dos caminhos que se esperava, a independência veio de uma forma bastante estranha, chamada Dom Pedro I, mas essa ideia de liberdade está presente na América Portuguesa, e assim, só porque eu não se aguento de falar um pouquinho da minha terrinha, essas ideias de independência, elas também vão chegar na América Espanhola, tá? Então, não necessariamente ao mesmo tempo, mas você já tem no final do 18, depois do início do 19, essas mesmas ideias de independência dos Estados Unidos, do iluminismo, que vão começar a agitar a América Espanhola. É o momento em que toda a relação colonial está sendo questionada, não só aqui no Brasil, mas também do outro lado do antigo Tratado de Tordesilhas. Perfeito. E esse sentimento de liberdade, ele vai transpassar o tempo e vai chegar até o século XXI. A gente ainda luta por isso. As diferentes liberdades, né? Exatamente, exatamente. E aí, gente, o que a Inconfidência Mineira, essa fofoca, deixa para a gente como legado, né? Além do espírito de liberdade, além desse lirismo todo da Cecília Meirelles recontando a história do jeitinho dela, deixando essa obra-prima,
21 de abril, dia de Tiradentes. Se todos quisessem, poderíamos fazer do Brasil uma grande nação. E aqui nós temos uma propaganda que acontece durante a Primeira República, não é, Nico? Exatamente. Para A resgatar. necessidade de um herói da República. A necessidade de um herói que legitimasse a República e exaltasse a República. Aliás, Tiradentes é o único feriado que tem nome próprio. Dos feriados cívicos da história do Brasil, a gente não fala em Dom Pedro Day, a gente não fala no dia do Marechal Deodoro, a gente fala no dia de Tiradentes. É o único feriado com nome próprio. Tamanha foi a construção do herói em cima dele. Lógico, por uma carência. Toda nação tem que ter o seu herói. E esse herói vai mudando. Tiradentes é um herói camaleão. Ele sai do herói militar, passa pelo herói 2 salário mínimo, até um herói quase intelectual, e ele não foi nada disso, ou melhor, foi um pouco de tudo isso. E aí se construiu a imagem do Tiradentes como grande herói nacional nos tempos da proclamação da República. Representante do povo, né, da massa. E assim, com todo respeito, se ele é representante do povo, eu sou Miss Universo. Ele tem escravo, ele é minerador, ele tem terra pra caramba. Ele passa muito longe de ser alguém pobre. É isso, meus guerreiros. Deixa eu fechar aqui. Espero que a gente tenha ajudado, colaborado aí, né, para os vestibulares, para a nossa prova de sexta-feira. Espero que a gente tenha inspirado vocês a lerem essa obra-prima, porque é nosso, gente, é cultura brasileira, isso que é literatura nossa, entendeu? Vale muito a pena prestigiar. Manda aí, Nico. Eu acho que é isso. O importante é que vocês pensem a literatura e a história como coisas que se conversam. Na verdade, muito mais do que o Romanceiro da Inconfidência, eu acho que vocês poderiam fazer esse exercício mentalmente com todos os livros. Em que momento a literatura e a história estão se conversando? Quais elementos históricos você consegue usar para entender a literatura? Em quais pontos a literatura ela é o reflexo do que acontece na história? Porque, no fundo, são duas coisas que estão juntas. Ninguém escreve algo diferente do que está vivendo. A literatura ela é contextualizada, ela tem uma historicidade que vocês nunca podem perder de vista. Ela interfere na vida e a vida interfere nela. Exato. É uma via de mão dupla. É isso aí, Nico. Obrigado pela parceria. Você é fantástico. Eu que Valeu, pessoal. agradeço. Eu que agradeço. Gente, boa prova, viu? E qualquer dúvida estamos à disposição. Beijo. Valeu, Tchau. até mais.